Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vou fazer a crítica de um filme que é um dos queridinhos aí do Oscar e das premiações, porque vocês já vão entender por quê. E esse filme é The Post, A Guerra Secreta. Então se vocês querem saber mais, vem comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha. The Post, A Guerra Secreta é um filme dirigido por Steven Spielberg, que, como vocês sabem, é aí um diretor super famoso, é um diretor que tem títulos incríveis no seu nome, né? É uma pessoa sensacional, é um dos meus maiores ídolos da vida. Então é óbvio que eu tava animada pra assistir um filme, não só dirigido por ele, mas estrelado também pela Meryl Streep e pelo Tom Hanks. Ou seja, é um time aí de peso, é um time queridinho das premiações e é um time que obviamente estaria fazendo um filme que a gente chama filme de Oscar. Por que é um filme de Oscar? Porque ele cria esses papéis e cria esses personagens que tem a carinha que a academia gosta, o estilinho que a academia ama premiar, e não poderia ser diferente. Eu acho que um grande alívio é que nesse ano, justamente, né, um ano onde a maior polêmica que está acontecendo no Oscar é relacionado com todos os abusos que estão vindo à tona nesses últimos meses, né? É bom a gente saber que a gente tem uma atriz como a Meryl Streep interpretando uma personagem feminina que foi tão importante na história da vida, né, na história do universo, porque ela foi a primeira editora-chefe mulher de um jornal importante lá nos Estados Unidos. Então eu acho que, obviamente, ela faz uma personagem muito importante e é muito importante a gente ter um filme que dê essa voz para essa personagem nesse momento especificamente. Então isso também já é uma coisa que já ganhou pontos pro filme pra mim. O Tom Hanks é outro que eu amo assistir ele, eu amo ele interpretando os diversos personagens que ele faz, e foi muito bom ver ele nesse filme interpretando um personagem que não é o estereótipo do personagem bonzinho, nananã, que a gente sabe que ele caiu um pouco aí nesse estilo, né? Então é bom ver ele interpretando um personagem diferente. Agora que vem o problema, eu não gostei tanto assim do filme e eu vou explicar pra vocês por quê. Então, a Guerra Secreta, né, que eles dizem, é uma guerra, né, meio que uma guerra fria que aconteceu nos Estados Unidos, quando alguns jornais, especificamente o New York Times, começou a fazer uma investigação no governo em relação à guerra do Vietnã, acusando o governo, depois de analisar diversos papéis que eram confidenciais, eles acusaram o governo de ter mentido para a população e ter mentido para a mídia durante diversos anos da guerra do Vietnã, e de que o governo já saberia que a guerra não poderia ser vencida pelos Estados Unidos, e ainda assim insistiram, gastaram milhões, enviaram milhões de pessoas que iam pra lá pra morrer, já que a guerra realmente não poderia ser vencida. Então, a bomba explode no momento em que o New York Times posta essa matéria sobre tudo isso, e na verdade a gente vai acompanhar a história do Washington Post, né, por isso The Post, que foi o segundo jornal a noticiar, mas que foi um jornal importante porque foi esse jornal que deu voz a diversos outros jornais menores e que ajudou nesse movimento contra o governo dos Estados Unidos. Porque a partir do momento que o governo começou a ser acusado, eles resolveram cortar as asinhas da imprensa e aí eles começaram a atacar diretamente o que a gente chama de liberdade de imprensa, que é a liberdade de falar sobre qualquer assunto, é a liberdade de criticar qualquer pessoa, independente de quem ela seja, independente de qual partido ela faça parte, independente de diversas coisas. E muitos dos presidentes dos Estados Unidos, que são muito queridos pelos americanos, estavam aí enfiados até o peito na lama em relação a toda essa história desses documentos confidenciais e etc. Então foi uma história bem complicada, principalmente lá para os americanos, né? É lógico que na nossa realidade isso é muito diferente, porque a corrupção é assim, todo mundo fala na nossa cara mesmo, né? Mas os americanos, eles não gostam de ser enganados, então pra eles foi um pouquinho mais difícil. Então ele é um daqueles filmes que vai falar sobre um assunto complicado, que vai falar sobre um assunto que exige que o espectador tenha algum conhecimento prévio, porque não é uma coisa muito simples, existe um contexto por trás de tudo. A própria guerra do Vietnã, você precisa ter algum conhecimento, e por isso ele é um filme que precisa dar muitas explicações e ele não pode ficar chato. É óbvio que Steven Spielberg é um dos maiores contadores de história da atualidade, então ele tira de letra contar essa história sem deixar ela chata,
certo? Então ele consegue explicar tudo isso que eu expliquei pra vocês muito melhor do que eu expliquei, mas ele também não se arrisca de forma nenhuma. Ele não conta essa história de uma forma diferente, ele não vai atrás de novas visões pra falar sobre essa história. Então eu acho que, por um lado, ele conta muito bem, mas ao mesmo tempo ele não inova. E eu acho que Steven Spielberg é uma pessoa conhecida por sempre estar indo além e sempre estar buscando coisas diferentes e mostrar coisas diferentes. E nesse aqui ele resolveu ficar na zona de conforto total. Ainda mais tendo dois monstros de atuação que são o Tom Hanks e a Meryl Streep. Então eu acho que foi isso que me deixou chateada. Eu esperava muito mais. E também eu prefiro 1000 vezes filmes como Spotlight, que também é um filme que fala sobre jornalismo, também é um filme que fala sobre essa questão da liberdade de imprensa e etc. Mas eu acho que ele se arrisca mais e ele abraça a polêmica da forma que esse filme não faz. No final das contas, esse é um típico filme americano, onde eles vão mostrar a visão de um americano que acredita na nação e que acredita nas emendas e tudo aquilo. Então, em determinados momentos, ele fica extremamente clichê, ele me incomoda muito por ter esses discursos super pró-americanos, tipo, os Estados Unidos é o melhor país do mundo, mesmo que a gente erre, a gente deu a liberdade de imprensa e tal. Então ele tem essa coisa, escorre uma lágrima, a bandeira dos Estados Unidos balança no fundo e você fica tipo... Então eu acho que ele é um filme muito bom, é óbvio, ele tem uma qualidade incrível, as atuações são maravilhosas, a direção é sensacional, não preciso nem falar, né, porque, de novo, é o Steven Spielberg, tá? Ele tem todas essas partes técnicas que são incríveis e, ao mesmo tempo, ele não sai da zona de conforto e isso é bastante decepcionante, ainda mais pra um filme como esse, que tem uma história tão sensacional. Essa história dos jornais é uma coisa tão de espionagem, é uma espionagem verdadeira, é uma história de espião que aconteceu de verdade. Então eles tinham uma história incrível, eles tinham uma história gigantesca que poderia virar um puta filme sensacional e eles acabaram ficando ali no mediano apenas, com uma história que é muito boa e é por isso que o filme acaba não sendo entediante, porque você quer saber como tudo aquilo vai funcionar, mas ao mesmo tempo não surpreende, porque ele não te pega de surpresa em momento nenhum. Eu acho que os dois primeiros atos do filme são bem parados, eles estão ali tentando contextualizar, porque como eu falei, é uma história complicada que o espectador precisa de contexto, então nos dois primeiros atos eles tentam contextualizar ali a pessoa, eles vão explicar o que são aqueles personagens, o que eles estão fazendo ali, qual é o objetivo deles e por que eles estão enfiados nessa história toda, né? E aí, só lá no terceiro ato, a gente tem o clímax do filme e o negócio começa a pegar fogo e você entra no filme finalmente, e aí o filme acaba. Então eu acho que ele poderia ter tomado decisões mais corajosas, que ele é uma pessoa conhecida por tomar decisões corajosas, né, o Spielberg, então ele poderia ter feito isso sim nesse filme, e eu acho que ele não quis fazer, porque ele já sabe que ele já tá aí em 70% de levar uma estatueta do Oscar pra casa, simplesmente por ser quem ele é, por estar falando da temática que ele tá falando, e por estar apresentando os personagens que ele está apresentando. Então eu acho que, de uma forma geral, o filme me decepcionou bastante. E como eu falei lá no começo do vídeo, a Meryl Streep, ela faz uma personagem que foi super importante na história, ela faz uma mulher que foi muito importante na história e também me decepcionou muito. Porque a personagem dela acaba ficando bastante genérica no começo do filme, eles querem mostrar que ela é submissa, que ela não consegue erguer a voz pros homens, que ela não consegue se impor, e aí, de uma cena pra outra, parece que ela vira uma outra personagem, essa evolução não é bem construída, ela simplesmente começa a dar umas frases de efeito que você sabe que vai passar lá naquela telinha quando eles estiverem anunciando o nome dela pro Oscar, né? Você sabe que vai ter aquela cena lá, você já sabe, e é óbvio que ela destrói a cena, é óbvio que ela passa um poder imenso nessa cena, que já dá vontade de chorar, abraçar, aplaudir, dar o Oscar pra ela logo de uma vez. Mas eu sinto que a evolução da personagem acabou ficando perdida nesse bolo que virou a história desse filme, com tantos pra lá e pra cá, com tanta coisa que eles tinham que focar. Então eu não fiquei satisfeita com essa personagem, achei que foi muito forçada pra realmente agradar o público que tá atrás de uma personagem icônica feminina, que quer conhecer histórias de mulheres fortes. Então eu acho que nesse aspecto eu também fiquei bastante decepcionada
Então, realmente foi um filme que eu gostei, assisti, achei um filme de uma qualidade incrível, achei que é um filme que conta muito bem uma história, que para pessoas que não estão acostumadas com essa história, assistirem esse filme vão entender tudo, vão ficar satisfeitas, mas ao mesmo tempo, ele não surpreende, ele não vai além e por isso eu acho que ele decepciona. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da crítica de hoje, se inscrevam aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!